Estás em perigo. Finge que sou o teu pai. O anjo do inferno sussurrou. O que aconteceu a seguir chocou a todos. Sarah apertou o casaco leve em torno dos ombros enquanto caminhava pela Mason Street. A brisa outonal trazia o cheiro de folhas caídas e fumo de lenha distante. Os seus passos ecoavam contra os prédios de tijolos, um som solitário que a fez desejar ter aceitado a oferta da sua colega Jenny de lhe dar boleia para casa. Os candeeiros da rua projetavam poças de luz amarela no passeio, criando longas sombras que se estendiam pelo seu caminho. Um copo de café de papel rolou pela rua vazia, o único movimento além do seu. Sarah verificou o telemóvel. 22:45. A mãe estaria à sua espera, provavelmente a andar de um lado para o outro no apartamento e a verificar a janela a cada poucos minutos. Tenho 22 anos, pelo amor de Deus, murmurou Sarah, abanando a cabeça. A mãe dela tinha boas intenções, mas a vigilância constante estava a tornar-se insuportável. Ainda ontem, Linda insistira em saber exatamente onde Sarah iria almoçar, com quem se encontraria e quando voltaria. Era exaustivo. Antes de continuar a ouvir, diga-me de onde está a assistir hoje. Agora, voltemos à história. O emprego no café tinha sido a primeira experiência de independência real de Sarah. Ela o encontrou sozinha, foi entrevistada sem a ajuda da mãe, e agora tinha seu próprio dinheiro para gastar. Mas mesmo essa pequena vitória veio com condições, regras rígidas sobre turnos noturnos e mensagens intermináveis perguntando se ela estava bem. Um carro passou, seus faróis iluminando brevemente as lojas vazias. Os dedos de Sarah apertaram o telemóvel, lembrando-se das advertências da mãe sobre andar sozinha à noite. O som das suas botas batendo no concreto parecia mais alto agora, mais exposto. Eu poderia estar a morar no dormitório da faculdade, disse ela para si mesma, pensando na carta de aceitação da universidade que ela recusou para ficar perto de casa. A mãe dela ficou muito aliviada quando Sarah escolheu a faculdade comunitária local. Agora, 2 anos depois, Sarah se perguntou se tinha feito a escolha certa. O vento aumentou, agitando as árvores que ladeavam a rua à frente. O semáforo mudou de verde para vermelho, embora não houvesse carros à espera. Sarah cruzou os braços tentando afastar o frio. A vista familiar do seu prédio ficava a apenas alguns quarteirões de distância. Um cão latiu em algum lugar distante, fazendo-a sobressaltar. Sarah riu de si mesma, mas o som morreu na sua garganta quando ouviu passos atrás de si. Botas pesadas no betão, firmes e decididas. O seu coração começou a acelerar. Não entre em pânico, disse a si mesma. Continue a andar. Mas as suas pernas pareciam de madeira, os seus passos desiguais. Os passos aproximavam-se. Sarah procurou o spray de pimenta, remexendo na bolsa. O pequeno recipiente escorregou dos seus dedos trêmulos, caindo na calçada. Quando se abaixou para o apanhar, uma sombra caiu sobre ela. Olhando para cima, Sarah viu-se a encarar um homem que parecia preencher todo o seu campo de visão. Ele usava uma jaqueta de couro coberta de remendos, o rosto parcialmente escondido por uma barba espessa. Na luz fraca, ela podia ver a intensidade nos olhos dele quando se fixaram nos dela. Antes que ela pudesse gritar ou correr, ele falou com uma voz baixa e urgente que transmitia autoridade e preocupação. Você está em perigo. Finja que sou seu pai. Sarah congelou, a mão ainda a alcançar o spray de pimenta, enquanto as palavras dele a atingiam. O olhar penetrante do homem prendeu o dela, e naquele momento, apesar da sua aparência intimidante, ela viu algo nos olhos dele que a fez hesitar, algo que parecia surpreendentemente uma preocupação genuína. As palavras do estranho pairavam no ar como uma névoa fria. O coração de Sarah batia forte contra as costelas, enquanto ela olhava para o homem à sua frente. O rosto marcado pelo tempo e o casaco de couro identificavam-no como alguém sobre quem a mãe sempre a tinha alertado. Mas havia algo nos seus olhos, uma sinceridade urgente que a fez parar. O quê? Quem é você? A voz de Sarah tremia, apesar da sua tentativa de soar confiante. Ela deu um pequeno passo para trás, os dedos apertando o telemóvel com mais força. Não há tempo para explicações. A voz dele era baixa e rouca, mas não ameaçadora. Apenas caminhe comigo. Haja naturalmente. Ele gesticulou para a frente com um leve aceno de cabeça. A mente de Sarah correu pelas suas opções. Correr, gritar, chamar a polícia.
Mas algo no comportamento do homem, a maneira como ele ficava a observar a rua, como se posicionava entre ela e a estrada, parecia protetor em vez de predatório. Contra o seu bom senso, ela começou a caminhar ao lado dele. Ele acompanhava o seu ritmo perfeitamente, nem muito rápido nem muito lento, como se já tivesse feito isso antes. As luzes da rua projetavam as suas sombras juntas na calçada. A dele era alta e larga, a dela pequena e hesitante. "O meu nome é Jax", disse ele baixinho, mantendo os olhos fixos à frente. "Continue a andar e sorria se alguém olhar para nós, como se estivéssemos a ter uma conversa normal." Sarah tentou estabilizar a respiração. "Por que devo confiar em si? Porque neste momento sou o único que sabe o que está para acontecer." As palavras dele causaram-lhe um arrepio na espinha. Caminharam mais meio quarteirão em silêncio tenso. Sarah reparou que Jax se mantinha entre ela e a rua, os ombros largos criando uma barreira que, apesar do medo, era estranhamente reconfortante. A presença dele era imponente, mas controlada, como um cão de guarda que sabia exatamente quando ladrar e quando ficar quieto. O rugido repentino de um motor quebrou o silêncio da noite. Um sedã preto com vidros escuros passou por eles em alta velocidade, os pneus a guinchar contra o asfalto. Sarah sobressaltou-se com o barulho, mas Jax permaneceu firme ao lado dela. O carro parou bruscamente a 6 metros à frente deles, as luzes de travão a pintar a rua de vermelho. Dois homens saíram do veículo, um alto e magro, o outro mais baixo, mais musculoso. Ambos usavam roupas escuras e se comportavam com uma arrogância agressiva que fez o estômago de Sarah se contrair. "Bem, bem", exclamou o mais alto, com uma voz cheia de falsa simpatia. "Olha quem está aqui." A postura de Jax mudou sutilmente. Ele não se afastou de Sarah, mas ela podia sentir a tensão que emanava dele. A mão dele roçou o cotovelo dela, guiando-a gentilmente para um pouco atrás dele. "Boa noite, rapazes." Jax respondeu com voz calma, mas com um tom de aço. "Bela noite para um passeio de carro." O homem mais baixo deu um passo à frente, as botas a rasparem o betão. "Não esperava vê-lo neste bairro." "Estou apenas a levar a minha filha para casa", disse Jack suavemente. A mentira saiu da sua boca com facilidade. "Sabe como é? Não se pode ser demasiado cuidadoso hoje em dia." Os dois homens trocaram olhares. Sarah prendeu a respiração, sentindo o peso das ameaças não ditas pairando no ar. A mão do homem mais alto se moveu em direção ao casaco, mas o olhar firme de Jax não vacilou. Finalmente, depois do que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas segundos, o homem mais baixo recuou. "Fica para outra hora, então", disse ele, suas palavras carregando a promessa de problemas futuros. Eles voltaram para o carro, o motor roncando ao dar a partida. O sedã afastou-se lentamente com as luzes traseiras a desaparecerem na esquina. Sarah percebeu que estava a tremer, com os joelhos fracos devido ao alívio e ao medo persistente. Sarah acordou com o toque estridente do seu telemóvel. A luz do sol entrava pela janela do seu quarto, criando padrões nos lençóis amarrotados. O nome da sua mãe apareceu no ecrã e ela atendeu com um sonolento. "Olá, Sarah. Estás bem?" A voz de Linda soava preocupada pelo altifalante. Sarah sentou-se, esfregando os olhos para tirar o sono. "Sim, mãe, estou bem. Por que não estaria? Só que tive um pressentimento." Linda prendeu a respiração. Aconteceu alguma coisa fora do normal ontem à noite. A memória de Jax e daqueles homens no carro voltou à sua mente. Sarah apertou o telemóvel com mais força. Deveria contar à mãe, mas isso só a tornaria mais protetora, mais controladora. "Não aconteceu nada, mãe, apenas a caminhada habitual do trabalho para casa." A mentira pesava na sua língua. "Tens a certeza? Porque eu posso levar-te ao trabalho a partir de agora. Ou talvez possas procurar um emprego mais perto de casa." As palavras de Linda saíram mais rápidas agora, quase desesperadas. Sarah balançou as pernas para fora da cama, com a frustração a crescer no peito. "Mãe, já conversamos sobre isso. Tenho 22 anos. Consigo andar alguns quarteirões." Eu sei. É só que..." Linda fez uma pausa. "Promete-me que terás cuidado." "Prometo." Sarah terminou a chamada e preparou-se para o trabalho, tentando afastar a ansiedade da mãe. Mas algo no tom de voz da mãe incomodava-la. Hoje estava diferente, mais urgente do que a sua preocupação habitual.
O ar da manhã estava fresco enquanto Sarah caminhava para o café, as suas botas a baterem na calçada. Ela quase se convenceu de que a noite anterior tinha sido apenas um sonho estranho quando uma figura familiar apareceu na esquina. Jax estava ali, parecendo menos intimidante à luz do dia, mas ainda assim chamando a atenção. O seu casaco de couro estava gasto nas bordas e a sua barba estava bem aparada. Não era a aparência desalinhada que ela esperava de um motociclista. Bom dia, disse ele, caminhando ao lado dela como se isso fosse perfeitamente normal. Os passos de Sarah vacilaram. Está a seguir-me? Só estou a garantir que está segura. Os olhos dele vasculharam a rua, um hábito que ela notara na noite anterior. O seu pai teria gostado disso. Sarah parou no meio do caminho. O meu pai? A sua voz saiu mais aguda do que pretendia. O que sabe sobre o meu pai? Jax virou-se para ela com uma expressão mais suave. Na verdade, eu conhecia-o muito bem. O mundo pareceu inclinar-se ligeiramente. O pai de Sarah tinha morrido quando ela era pequena. Um acidente de carro, disse a sua mãe. Ela tinha poucas memórias dele, apenas fragmentos, na verdade. Um riso caloroso, mãos fortes a levantá-la. O cheiro de couro e óleo de motor. Isso é impossível, disse Sarah, dando um passo para trás. Está a mentir. Não estou, respondeu Jax calmamente. Mas este não é o momento, nem o lugar para explicar. Sarah abanou a cabeça, os seus pensamentos girando como folhas de outono numa tempestade. Fique longe de mim, disse ela, empurrando-o para passar e indo em direção ao café. Mas mesmo enquanto se afastava, as perguntas multiplicavam-se na sua mente como ecos. Como é que este estranho conhecia o pai dela? Por que é que ele estava ali agora? E por que é que a mãe dela parecia tão assustada esta manhã? Sarah enfiou o garfo no esparguete do prato, observando a mãe atentamente do outro lado da pequena mesa da cozinha. A luz do teto projetava sombras no rosto de Linda, fazendo-a parecer mais velha e mais cansada do que o habitual. O vapor subia dos pratos, enchendo o ar com o cheiro familiar de alho e ervas. Mãe, começou Sarah, pousando o garfo. Aconteceu uma coisa estranha hoje. Linda olhou para cima, com movimentos lentos e deliberados, enquanto enrolava a massa no garfo. Oh, encontrei uma pessoa, um homem chamado Jax. Sarah viu a mão da mãe parar no meio do movimento. Ele disse que conhecia o pai. O garfo bateu contra o prato de Linda. Ela rapidamente o apanhou, limpando o molho inexistente da toalha de mesa. Há muitas pessoas que podem ter conhecido um teu pai, querida, mas isto pareceu diferente. Sarah inclinou-se para a frente. Ele parecia saber coisas pessoais. Os ombros de Linda ficaram tensos. O que exatamente este homem disse? Não muito. Mas então não há nada para discutir? Linda interrompeu-a, com voz severa. O teu pai conhecia muitas pessoas através do seu trabalho. Este Jack provavelmente só se cruzou com ele uma ou duas vezes. Sarah franziu a testa. Mas mãe, Sarah, por favor. Linda levantou-se abruptamente, recolhendo o jantar que mal tinha tocado. Não quero falar sobre isso. Um homem estranho faz um comentário vago sobre conhecer o teu pai e de repente estás pronta para acreditar em qualquer coisa. Nem sequer me estás a ouvir. A voz de Sarah elevou-se. Por que estás a ser tão defensiva? Não estou a ser defensiva. Linda raspou o prato para o lixo com mais força do que o necessário. Estou a ser prática. Não conhecemos esse homem e não quero que converses com estranhos. Não sou mais uma criança. Sarah afastou-se da mesa. Por que nunca me conta nada sobre o pai? Sobre a sua vida antes? Linda virou-se para ela, com as mãos agarradas à borda da pia. Porque o passado é passado, Sarah. Deixe-o lá. A conversa morreu depois disso, deixando um silêncio desconfortável pairando entre elas. Sarah ajudou a limpar sem dizer mais nada. O barulho dos pratos era o único som na pequena cozinha. Mais tarde naquela noite, Sarah foi até o corredor para beber um copo de água. A voz da mãe dela vinha da sala, baixa e urgente. Substante. Não sei o que fazer, Marie. Linda estava ao telefone, andando de um lado para o outro perto da janela. Ele não deveria estar aqui. Nenhum deles deveria estar. Sarah encostou-se à parede ouvindo. Claro, eu não contei a ela. O sussurro de Linda era feroz. O que eu deveria dizer? Que tudo o que ela pensa que sabe. Ela parou abruptamente. Não, você está certa. Algumas coisas é melhor deixar enterradas. Uma pausa. Sarah prendeu a respiração. Eu pensei que estávamos seguras aqui.
A voz de Linda falhou levemente. Pensei que finalmente tínhamos escapado de tudo isso. Mas agora, meu Deus, Marie, se ela descobrir... O coração de Sarah batia forte no peito enquanto ela se esforçava para ouvir mais. Tens razão, disse Linda após um longo momento. O passado precisa ficar no passado. Não vou deixar que isso a magoe. Não de novo. Sarah sentou-se de pernas cruzadas na cama, com o portátil apoiado nos joelhos. O brilho suave do ecrã iluminava o seu rosto na penumbra do quarto. Lá fora, os grilos cantavam a sua canção noturna. Mas ela mal notava, demasiado concentrada na sua pesquisa. Tem de haver alguma coisa, murmurou, digitando diferentes combinações do nome da sua mãe na barra de pesquisa. Estava nisso há horas, vasculhando antigas publicações nas redes sociais e arquivos de notícias locais. Quando os seus olhos começaram a ficar embaçados de tanto olhar para a tela, algo chamou a sua atenção. Era um link para um artigo antigo de um jornal comunitário sobre um encontro de motociclistas locais há 25 anos. Sarah clicou nele com o coração batendo mais rápido enquanto a página carregava. A fotografia em preto e branco era granulada, mostrando um grande grupo de pessoas reunidas em torno de suas motocicletas. Sarah apertou os olhos, inclinando-se para mais perto da tela, com a respiração presa na garganta. Ali, no meio da multidão, estava uma versão mais jovem da sua mãe. O cabelo de Linda era mais comprido naquela época, caindo sobre os ombros, e ela usava uma jaqueta de couro. Mas o que fez as mãos de Sarah tremerem foi o homem ao lado da sua mãe. Jax, parecendo mais jovem, mas inconfundível com os ombros largos e a expressão intensa. Meu Deus, sussurrou Sarah, guardando a foto no telemóvel. A mãe tinha-lhe mentido na cara. Eles não se conheciam apenas. Eram amigos, ou talvez mais do que isso. A mente de Sarah fervilhava com perguntas. Por que razão a mãe lhe teria escondido isto? Que mais não lhe estava a contar? A Linda da foto parecia tão diferente da mãe cuidadosa e controladora que ela conhecia. Esta Linda parecia livre, até selvagem. Com os dedos trêmulos, Sarah empurrou o portátil para o lado e levantou-se. Encontrou a mãe na sala de estar a ler um livro sob a luz suave do candeeiro de mesa. A cena familiar, a mãe na sua poltrona favorita, com os óculos de leitura no nariz, de repente parecia uma mentira. Mãe, disse Sarah com uma voz mais forte do que esperava. Precisamos de conversar. Linda olhou para cima, os óculos de leitura a escorregarem pelo nariz. O que foi, querida? Sarah ergueu o telemóvel, mostrando a foto antiga. Quer explicar isto? A cor desapareceu do rosto de Linda. Ela pousou o livro lentamente e deliberadamente como se estivesse a ganhar tempo. Onde encontraste isso? Na internet. Sarah aproximou-se com as mãos ainda estendidas com a foto. Disseste-me que não conhecias o Jax, mas aqui estás tu, ao lado dele. Linda apertou os lábios, com as mãos firmemente cruzadas no colo. Sarah, isso foi há muito tempo. Então, admites que o conheces? A voz de Sarah falhou com a emoção. Por que mentiste para mim? O rosto da mãe endureceu, uma parede baixando-se atrás dos seus olhos. Algumas coisas são melhores deixadas no passado, onde pertencem. Isso não é suficiente. A voz de Sarah elevou-se. Eu mereço saber a verdade. Quem é ele? Como é que o conheceste? O que é que isso tem a ver com o pai? Linda levantou-se abruptamente com movimentos rígidos. Não vou ter esta conversa. Ela caminhou em direção à cozinha com os ombros rígidos. Mãe, por favor. Sarah seguiu-a. Não podes continuar a esconder coisas de mim. Eu não sou mais uma criança. Mas Linda já se tinha fechado, ocupando-se a lavar pratos que já estavam limpos. De costas para Sarah. O único som era o da água a correr e o tilintar silencioso dos pratos. O silêncio dela era uma parede entre elas. Sarah ficou parada na porta da cozinha, a fotografia ainda brilhando no ecrã do telemóvel, sentindo-se mais sozinha do que nunca. A recusa da mãe em falar apenas confirmava o que ela já suspeitava. Havia muito mais nesta história do que alguém estava disposto a contar-lhe. A campainha acima da porta tocou quando Sarah entrou no Rusty Bean, um pequeno café situado entre uma lavandaria e uma livraria de livros usados. O aroma do café moído na hora encheu-lhe as narinas enquanto ela examinava o interior mal iluminado. A luz do sol da manhã entrava pelas janelas empoeiradas, projetando longas sombras sobre as mesas de madeira gastas.
Ela ouviu dois frequentadores do café mencionarem que Jax costumava parar ali para tomar o seu café da manhã. O seu coração bateu forte quando ela o viu sentado sozinho em uma mesa de canto, tomando uma xícara fumegante. Ele usava a mesma jaqueta de couro de antes, o rosto marcado pelo tempo parcialmente escondido atrás da barba grisalha. Sarah pediu um café com leite e baunilha, as mãos tremendo levemente ao entregar o dinheiro. Enquanto esperava pela bebida, ela reuniu coragem. O barista chamou o seu nome e ela envolveu os dedos à volta da chávena quente, tirando força do seu calor. Respirando fundo, aproximou-se da mesa de Jax. Ele olhou para cima com uma expressão indecifrável, mas não hostil. Tinha a sensação de que virias à minha procura mais cedo ou mais tarde, disse ele com uma voz baixa e rouca. Posso? Perguntou Sarah, apontando para o lugar vazio à sua frente. Dele. Jax acenou com a cabeça, afastando o muffin meio comido. A tua mãe sabe que estás aqui? Não. Sarah sentou-se no banco, colocando cuidadosamente o café com leite na mesa. A minha mãe não está muito comunicativa ultimamente. Uma ponta de tristeza passou pelo rosto de Jax. A Linda sempre foi muito protetora contigo. Não posso dizer que a culpo. Encontrei uma fotografia antiga, disse Sarah, tirando o telemóvel e deslizando-o pela mesa. Tu e a minha mãe num encontro de motociclistas há alguns anos. Ela não me conta nada sobre isso. Jack estudou a foto, os dedos traçando a borda da tela do telemóvel. Tempos diferentes, murmurou ele. A tua mãe era diferente naquela época. Todos nós éramos. Por favor. Sarah inclinou-se para a frente, a voz pouco acima de um sussurro. Preciso de saber a verdade. Como conheces a minha família? A multidão matinal movimentava-se à sua volta, mas no seu canto, o tempo parecia ter abrandado. Jax tomou um longo gole do seu café, os olhos distantes com as memórias. O irmão da tua mãe, Tommy, era o meu melhor amigo, disse ele finalmente. Andávamos juntos nos Angels. Ele era selvagem, destemido, tudo o que eu queria ser. A Linda foi puxada para aquele mundo por causa dele. As mãos de Sarah apertaram a chávena. A minha mãe tinha um irmão. Ela nunca falou dele. O Tommy não era o tipo de pessoa que a Linda quer que tu conheças. Ele era famoso no mundo dos motociclistas. Envolveu-se em coisas que acabaram por levá-lo à morte. A voz de Jax ficou pesada com o peso do passado. Depois disso, a tua mãe cortou os laços com toda a gente daquela vida e começou de novo. Sarah recostou-se, tentando processar essa informação. A sua mãe, que se preocupava com Sarah andar de bicicleta sem capacete, já tinha feito parte do círculo íntimo de um gangue de motociclistas. Por que manter isso em segredo por tanto tempo? Ela queria proteger-te daquele mundo, disse Jack, olhando nos olhos dela. Linda carregou esse segredo por anos, achando que isso iria mantê-la segura. Talvez ela esteja certa. Algumas partes do passado é melhor deixar enterradas. O sol da manhã tinha subido mais alto, projetando o rosto de Jax em relevo. Na luz forte, Sarah podia ver o desgaste que os anos tinham causado nele, o peso dos segredos gravados nas linhas ao redor dos seus olhos. Sarah abriu a boca para fazer outra pergunta, mas Jax levantou a mão. É tudo o que posso te contar por agora. O resto tem de vir da tua mãe. As mãos de Sarah tremiam enquanto ela girava a chave na fechadura. A conversa com Jax no café tinha deixado a sua mente a mil, e agora ela precisava de respostas. Respostas reais. Encontrou a mãe na cozinha, lavando metodicamente a louça, como sempre fazia quando estava ansiosa. Mãe, disse Sarah com firmeza, precisamos de conversar sobre o Jax. Os ombros de Linda enrijeceram, e o prato que ela estava a lavar escorregou de volta para a água com sabão com um respingo. Não há nada para conversar, ela murmurou, mas a sua voz vacilou. Eu sei que isso não é verdade. Sarah puxou uma cadeira da cozinha e sentou-se. Acabei de falar com ele. Ele contou-me sobre o tio Mike. Linda secou as mãos lentamente num pano de prato, ainda de costas. O relógio da cozinha fazia barulho no silêncio entre elas. Finalmente, ela se virou e Sarah ficou impressionada com o quanto sua mãe parecia cansada, como o peso de tudo o que ela carregava parecia pressionar seus ombros. Eu nunca quis que você se envolvesse nisso, sussurrou Linda, afundando na cadeira em frente a Sarah. Suas mãos torciam o pano de prato nervosamente. Aquele mundo? É perigoso, Sarah. Muito perigoso. Que mundo, mãe? Por favor, conta-me a verdade.
Linda respirou fundo, trêmula. O teu tio Mike estava envolvido com os Hells Angels, profundamente envolvido. E o Jax era como o seu braço direito. Eles protegiam-nos, protegiam-me quando as coisas ficavam difíceis. Sarah inclinou-se para a frente com o coração a bater forte. Protegiam-vos de quê? De outros gangues? De pessoas que queriam vingança? Pessoas que... A voz de Linda falhou. Havia sempre alguém, sempre alguma ameaça. Viver assim, constantemente a olhar por cima do ombro. Isso afeta-nos. Lágrimas brotaram nos olhos de Linda. Quando o Mike morreu, eu sabia que tinha de sair. Tinha de manter-te em segurança, Jax. Ele queria ajudar, continuar a cuidar de nós, mas eu não podia. Não podia deixar-te crescer nesse mundo. Então, cortei todos os laços, mudei-nos para longe, comecei do zero. Sarah estendeu a mão por cima da mesa e segurou a mão da mãe. Por que nunca me contaste? Como poderia? Linda enxugou os olhos com a mão livre. Eras tão jovem, tão inocente. Eu queria que tivesses uma vida normal, sem medo, sem... Ela gesticulou impotente, sem toda aquela escuridão pairando sobre ti. Sarah apertou a mão da mãe. Mas, mãe, guardar todos esses segredos não me protegeu. Apenas me deixou na escuridão. Linda acenou lentamente com a cabeça, lágrimas escorrendo pelo rosto. Agora eu sei disso. Eu tinha tanto medo de perder você da mesma forma que perdi o Mike, que fui longe demais. Tentei demais mantê-la segura. Uma batida na porta fez as duas pularem. Sarah se levantou, enxugando os olhos. Eu vou abrir. Sarah, espera. Linda começou a dizer, mas Sarah já estava a caminho da porta. Ela abriu a porta e encontrou um homem ali, alto, com cabelos grisalhos e olhos severos. Ela o reconheceu como um dos homens do carro que confrontou Jax naquela noite. A presença dele a fez sentir arrepios. Sarah, ele disse com voz baixa e rouca. Preciso que ouças com atenção. Fica longe do Jax. Ele não é o protetor que finge ser. Os seus olhos passaram por ela e fixaram-se em Linda, que aparecera no corredor. Alguns de nós não esqueceram o que aconteceu ao Mike e não perdoamos. Sarah ficou sentada à mesa da cozinha muito tempo depois de a mãe ter ido para a cama, com o aviso do estranho a ecoar na sua mente. Fica longe do Jax, se sabes o que é bom para ti. As palavras fizeram o seu estômago revirar-se. Linda passou a noite inteira a andar de um lado para o outro, verificando repetidamente as fechaduras e espreitando pelas cortinas. Promete-me que não o vais ver novamente, implorou ela, com o rosto pálido de preocupação. Tu não compreendes do que essas pessoas são capazes. Mas Sarah não conseguia se livrar da sensação de que Jax era diferente. A maneira como ele a protegeu naquela noite, a preocupação genuína em seus olhos, não combinava com as advertências de sua mãe. Ela pegou o telemóvel e olhou para o número que Jax lhe dera na cafetaria. Seu polegar pairou sobre as teclas. Na manhã seguinte, a cabeça de Sarah estava pesada por falta de sono. Ela passou a noite toda a revirar-se na cama, dividida entre os medos da mãe e a sua própria curiosidade. Linda ficou mais atenta do que o normal, inventando desculpas para não ir trabalhar. Mãe, não podes ficar a vigiar-me o tempo todo, disse Sarah finalmente com frustração na voz. Não sou mais uma criança. Não sabes com o que estás a lidar, insistiu Linda, torcendo as mãos. Essas pessoas guardam rancor por décadas. Nunca esquecem e nunca perdoam. Mas Sarah já tinha tomado sua decisão. Durante o intervalo do almoço, ela enviou uma mensagem para Jax para se encontrarem em Wilson's Point, um mirante tranquilo acima da marina, onde velhos barcos de pesca balançavam na água. Era público o suficiente para se sentir segura, mas privado o suficiente para uma conversa verdadeira. Jax já estava lá quando ela chegou, encostado na grade. O sol da tarde projetava longas sombras em seu rosto marcado pelo tempo. Eu esperava que você entrasse em contato, disse ele baixinho. Conte-me tudo, exigiu Sarah, com uma voz mais forte do que se sentia. Chega de dicas ou meias verdades. A expressão de Jax escureceu enquanto ele olhava para a água. Seu tio Mike não era apenas mais um membro dos Angels. Ele estava subindo rapidamente, causando impacto. Mas havia outro tipo, Dante, o Viper moreno, que não gostava de ser ofuscado. Sarah cruzou os braços, sentindo-se subitamente com frio, apesar da tarde quente. O Dante armou uma cilada ao Mike, continuou Jax, com a voz áspera devido à dor antiga.
Fez parecer que ele tinha traído o clube. A tua mãe, ela sabia demais. Ela estava lá na noite em que tudo deu errado. É por isso que ela fugiu. E esse Dante, sussurrou Sarah. Ele ainda está por aí. Jax virou-se para ela com um olhar intenso. Ele está mais do que por aí. Ele está de volta à cidade e tem assuntos pendentes. Aqueles homens que têm estado a vigiar-te são do seu grupo. Sarah sentiu o sangue esvaziar-lhe o rosto quando as peças se encaixaram. Os carros estranhos que ela notou a segui-la, as figuras sombrias do lado de fora do café. Eu posso proteger-te, disse Jax com firmeza, tanto a ti como a Linda, mas tens de confiar em mim. Sarah agarrou-se ao corrimão com os nós dos dedos brancos. Os avisos da mãe dela entravam em conflito com a sinceridade de Jax. A verdade sobre o passado da família dela estava finalmente a revelar-se, mas era mais sombria do que ela imaginava. Poderia ela confiar em Jax, sabendo que ele fazia parte do mundo que tinha matado o seu tio? Ou a sua mãe estava certa? Deveria ela fugir o mais longe possível de tudo isso? Ela olhou para Jax, procurando respostas no seu rosto, mas encontrou apenas mais perguntas. O peso da escolha pressionava-a como algo físico, dificultando a respiração. O telemóvel de Sarah vibrou na sua secretária no trabalho, exibindo um número desconhecido. O estômago dela apertou quando ela atendeu. Nada além de respiração pesada veio pela linha, seguido por um clique. 3 chamadas como essa tinham chegado desde a manhã. Ela tentou se concentrar em atender os clientes do café, mas as mãos tremiam levemente enquanto servia café. A campainha acima da porta tocou, fazendo-a sobressaltar. É só mais um cliente habitual, disse a si mesma, forçando um sorriso. Durante o intervalo, ela verificou o telemóvel novamente. Uma nova mensagem de texto a esperava. O teu tio Mike também pensava que era intocável. Olha o que aconteceu com ele. Sarah ficou sem fôlego. Ela apagou a mensagem, mas outra chegou momentos depois. A víbora nunca esquece. Ei, estás bem? Perguntou a sua colega de trabalho Amy, percebendo o rosto pálido de Sarah. Parece que viste um fantasma. Não estou me sentindo muito bem, Sarah conseguiu dizer, guardando o telemóvel. Ela não podia contar a ninguém o que realmente estava acontecendo. Quem acreditaria nela? O resto do seu turno passou lentamente. Cada cliente que entrava poderia estar observando-a. Cada motocicleta que passava ruidosamente pelo café fazia seu coração acelerar. Quando finalmente chegou a hora de fechar, Sarah praticamente correu para o carro. Em casa, ela verificou 2 vezes todas as fechaduras e fechou bem as cortinas. O telemóvel vibrou novamente. Outro número desconhecido. Tens um apartamento bonito. As cortinas azuis ficavam bem vistas da rua. As mãos de Sarah tremiam enquanto espreitava pelas cortinas. A rua parecia vazia, mas havia alguém lá fora a observar. Ela podia sentir isso, mas 2 mensagens chegaram enquanto ela tentava aquecer o jantar. Pergunta ao Jags sobre a noite em que o teu tio morreu. E depois, ou melhor ainda, pergunta à tua mãe por que é que ela realmente fugiu. Sarah não conseguia comer. Ela andava de um lado para o outro na pequena sala de estar, sobressaltando-se a cada som vindo de fora. Por volta das 8 horas, alguém bateu à porta. O coração dela quase parou, mas era apenas a senhora Peterson, vizinha, pedindo para emprestar um pouco de açúcar. Depois que a senhora Peterson saiu, Sarah percebeu outra mensagem. O tempo está a acabar. Fique longe do Jack ou então... Ela tomou um banho quente tentando acalmar os nervos. A água ajudou um pouco, mas quando saiu, ouviu algo que a fez congelar. Um som vindo da sala de estar. Sarah enrolou-se no roupão, com o coração a bater forte. Ela rastejou pelo corredor, com o telemóvel na mão, pronta para ligar para o 112. A sala estava escura, mas mesmo com a luz fraca, ela conseguiu ver o que eles tinham feito. A respiração parou na garganta. Tudo estava destruído. As almofadas do sofá estavam rasgadas. Papéis espalhados por todo o lado, fotos caídas das paredes, mas nada parecia estar a faltar. O seu portátil, televisão e outros objetos de valor estavam intactos. Não tinha sido um assalto. Era uma mensagem. Na sua mesa de café, alguém tinha deixado uma carta de jogar, o as de espadas. Escrito com tinta vermelha estavam as palavras, último aviso. As mãos de Sarah tremiam enquanto pegava no telemóvel. Ela passou pelo número da mãe, pelo 112, e encontrou o contato do Jax.
Ela tinha tentado lidar com isso sozinha, tentando convencer-se de que não era tão sério quanto parecia. Mas agora, o cartão tremia na sua mão enquanto ela tirava uma foto e a enviava para o Jax. Em segundos, o seu telemóvel tocou. "Estou a caminho", disse Jack com a voz dura de preocupação. "Faz as malas. Não vais ficar aí esta noite." Pela primeira vez desde que as ameaças começaram, Sarah sentiu algo próximo de alívio. Ela não sabia se podia confiar totalmente em Jax, mas, naquele momento, ele era o único que entendia o que ela estava enfrentando. O ginásio na cave do centro comunitário cheirava a couro velho e determinação. Sarah ficou em pé sobre tapetes azuis gastos, com as mãos levantadas em posição defensiva, enquanto Jax circulava-a lentamente. "Mantenha a guarda alta", instruiu Jax, com voz gentil, mas firme. "Lembre-se, não se trata de força. Trata-se de usar o impulso deles contra eles." Sarah acenou com a cabeça, concentrando-se na sua postura. Durante a semana anterior, eles tinham se encontrado aqui depois do expediente. Jax ensinava-lhe os fundamentos da autodefesa. Os seus músculos doíam, mas ela sentia-se mais forte a cada sessão. "Ótimo", disse Jax quando Sarah bloqueou com sucesso o seu ataque em câmera lenta. "Está a aprender rápido." Ele deu um passo para trás, pegando 2 garrafas de água da sua bolsa de ginástica. Sarah reparou como os olhos dele examinavam constantemente a sala, verificando as saídas, sempre alerta, sempre protetor. Sentaram-se num banco encostado à parede, recuperando o fôlego. Sarah observou enquanto as feições marcadas de Jax se suavizavam, algo claramente a pesar na sua mente. "Há algo que preciso de te dizer", disse ele, com a voz mais áspera do que o habitual. "Algo que devia ter te dito desde o início." Ele esfregou a barba, um gesto nervoso que ela já reconhecia. O coração de Sarah acelerou, e não por causa do exercício. "O que é? Eu não era apenas alguém que conhecia o teu pai", disse Jack, olhando nos olhos dela. "Ele era meu irmão. Eu sou teu tio, Sarah." As palavras a atingiram como um golpe físico. Sarah levantou-se, dando alguns passos para trás. "O quê? Não, isso não pode ser verdade." Mas mesmo enquanto ela dizia isso, as peças começaram a se encaixar. A sua natureza protetora, a maneira como ele às vezes olhava para ela com tanta tristeza e orgulho. "O teu pai, Mike, era meu irmão mais velho", continuou Jax, permanecendo sentado para lhe dar espaço. "Nós dois estávamos nos Angels, mas ele quis sair depois que conheceu a tua mãe. Ele estava a tentar fazer uma ruptura definitiva." As pernas de Sarah ficaram fracas. Ela afundou no banco. "Por que é que a minha mãe nunca me falou de ti?" "Ela estava a tentar proteger-te", explicou Jax. "Depois do que aconteceu com o Mike, ela queria manter-te longe daquela vida." A sua voz falhou ligeiramente. "Respeitei os desejos dela e mantive-me afastado. Mas quando soube que o Dante estava a fazer perguntas sobre ti, não consegui mais ficar parado." "O Dante?" perguntou Sarah, o nome causando-lhe um arrepio na espinha. "Precisamos de conversar sobre o teu pai", disse Jack, levantando-se. "Mas não aqui. Vens comigo?" 20 minutos depois, eles estavam em frente a uma lápide simples no cemitério local. Michael James Moreno estava gravado no granito, junto com datas que fizeram o coração de Sarah doer. Ele tinha apenas 32 anos quando morreu. "O teu pai era o melhor de nós", disse Jack suavemente, colocando a mão na pedra. "Ele viu uma saída, uma oportunidade de ter uma vida real com a tua mãe. Mas, ao deixar os anjos, ele abanou a cabeça. Havia assuntos pendentes, uma dívida que algumas pessoas achavam que não estava paga." Sarah abraçou-se contra o frio da noite, olhando para o nome do pai. Que tipo de dívida? Dinheiro, território, respeito, tudo isso ligado a Dante, que estava a subir na hierarquia naquela época. A voz de Jax ficou pesada com a memória. Mike achava que poderia argumentar com eles, fazer as pazes. Ele sempre foi o diplomático. Ele fez uma pausa, apertando a mão na lápide. Foi isso que o matou. O novo telemóvel de Sarah vibrou no bolso, um modelo básico que Jax lhe dera apenas para emergências. Ela o tirou do bolso e verificou a mensagem. "Caminhão vermelho, 3 vezes depois do café, fique dentro." Através da janela do café, ela avistou o veículo que Jax mencionou, passando lentamente como um predador à procura de presa. As suas mãos tremiam ligeiramente enquanto ela limpava as mesas, tentando parecer casual enquanto observava os arredores, tal como Jax lhe tinha ensinado. Cabeça erguida, olhos em movimento,
sussurrou para si mesma, lembrando-se das instruções dele. Esteja atenta sem parecer assustada. O sol da tarde projetava sombras longas através das janelas, enquanto Sarah terminava o seu turno. Na hora certa, a motocicleta de Jax parou ruidosamente do lado de fora. Ele a buscava no trabalho todos os dias durante a semana. Sua presença protetora era reconfortante e preocupante ao mesmo tempo. Você viu minha mensagem? Ele perguntou quando ela se aproximou, entregando-lhe um capacete. Sarah assentiu, prendendo a tira sob o queixo. A caminhonete vermelha. O que você acha que eles queriam? Só estão observando por enquanto, testando nossa rotina. Os olhos de Jax examinaram a rua enquanto Sarah subia atrás dele. Hoje vamos seguir um caminho diferente para casa. A viagem foi mais longa do que o habitual, serpenteando por ruas secundárias e voltando várias vezes para garantir que não estavam a ser seguidos. Quando finalmente chegaram ao apartamento de Sarah, Linda estava à espera do lado de fora, de braços cruzados e com o rosto tenso de preocupação. Isto tem de parar, disse Linda quando Sarah desceu da moto. Não podes continuar a colocar-te em perigo assim. Mãe, estou bem. O Jax está a ajudar-me a manter-me segura. Segura? A voz de Linda falhou. Não havia perigo até ele aparecer novamente. Ela virou-se para Jax com os olhos brilhantes. Prometeste manter-te afastado. Prometeste deixar-nos viver as nossas vidas. Jax permaneceu calmo, com a voz firme. As coisas mudaram, Linda. Eles encontraram-na por conta própria. Ficar longe já não a protege. Sarah viu a compostura da mãe desmoronar-se. Os ombros de Linda caíram enquanto ela pressionava as mãos contra o rosto. Anos de medos enterrados vieram à tona de uma só vez. Tu não entendes do que eles são capazes, sussurrou Linda, olhando para Sarah. O teu pai, nós o perdemos por causa deles. Passei 20 anos tentando manter-te a salvo deste mundo. Então ajuda-me a entender, implorou Sarah. Para de esconder a verdade. Linda abanou a cabeça, as lágrimas agora a correrem livremente. Eles são monstros, Sarah. As coisas que eu os vi fazer, não posso perder-te também. Por favor. Ela estendeu a mão para as mãos da filha, segurando-as com força. Fica longe do Jax. Fica longe de tudo isso. Podemos mudar-nos novamente. Começar de novo em outro lugar. Fugir não vai resolver isso, disse Jax suavemente. Eles sabem sobre ela agora. Ela precisa aprender a se proteger. Proteger-se? A voz de Linda se elevou. Como você protegeu o seu irmão? Como você protegeu a nossa família? Ela se virou para Sarah, a voz quebrada pelo desespero. Querida, por favor, estou implorando. Fique longe dele. Fique longe de tudo isso. Eu não consigo enfrentá-los novamente. Não sou forte o suficiente. Sarah ficou paralisada entre os dois, com o apelo cheio de medo da mãe de um lado e a presença firme de Jax do outro. O peso do passado que compartilhavam, de todos os segredos ainda não revelados, pairava pesadamente no ar entre eles. Os dedos de Sarah apertaram o volante com força enquanto ela dirigia do trabalho para casa. O pôr do sol pintou o céu de tons profundos de laranja e roxo, projetando longas sombras na estrada. Ela insistiu em conduzir sozinha hoje, querendo apenas um pouco de independência, apesar dos protestos de Jax. Um SUV preto apareceu no seu espelho retrovisor, mantendo-se desconfortavelmente perto. O coração de Sarah acelerou ao lembrar-se dos avisos de Jax sobre ser seguida. Ela virou à direita, depois outra vez, observando o SUV a imitar os seus movimentos. Fica calma, sussurrou para si mesma, respirando fundo. Tal como o Jax te ensinou. O SUV acelerou de repente, colocando-se ao lado do carro dela. Sarah prendeu a respiração ao ver o condutor, um homem com olhos frios e um sorriso distorcido. Sem aviso, ele virou o volante na direção dela. Sarah reagiu instintivamente, desviando-se do impacto. Os pneus guincharam enquanto ela lutava para manter o controlo. O SUV tentou novamente, aproximando-se dela mais rapidamente desta vez. Ela virou o volante com força, quase batendo num carro estacionado ao fazer uma curva acentuada para uma rua lateral. As suas mãos tremiam enquanto procurava o telefone de emergência que Jax lhe tinha dado. O SUV tinha desaparecido, mas a mensagem era clara. Eles não estavam mais apenas observando. Jax, disse ela quando ele atendeu, com a voz trêmula. Eles acabaram de tentar me tirar da estrada. Onde você está? A voz dele estava tensa de preocupação. Perto do Bar Murphy's. Consegui escapar, mas fica aí. Chego em 5 minutos.
Sarah estacionou em frente ao Murphys, com o coração ainda acelerado. Através das janelas do bar, ela podia ver vários homens de aparência rude observando-a. Algo neles a deixava com arrepios. Quando a motocicleta de Jax rugiu minutos depois, Sarah quase chorou de alívio. Mas quando saiu do carro, 3 homens saíram do bar com expressões predatórias. "Olha quem é", disse um deles com a voz arrastada pelo álcool. A pequena Sarah, toda crescida. Sarah congelou. Esses homens sabiam o seu nome. O mais alto, vestindo um colete de couro coberto de remendos, aproximou-se. "O teu pai ficaria muito desapontado", disse ele com desdém, "ao ver-te a andar com o irmão assassino dele." Antes que Sarah pudesse processar as suas palavras, o homem se lançou para a frente e agarrou o seu braço. Os seus dedos cravaram-se na sua pele enquanto tentava puxá-la para mais perto. "Solte-a!" A voz de Jax cortou a tensão como uma lâmina. Ele se colocou entre eles, quebrando o aperto do homem no braço de Sarah. "Isso não é mais da sua conta, Jax", outro homem cuspiu. "Você perdeu esse direito quando nos virou as costas." "A Sarah é da minha conta", rosnou Jax, empurrando-a para trás de si de forma protetora. "E se algum de vocês voltar a tocar-lhe, terá de responder perante mim." O primeiro homem deu um soco, mas Jax foi mais rápido. Ele bloqueou e contra-atacou com um golpe rápido que fez os agressores cambalearem para trás. Os outros 2 homens avançaram, mas Jax manteve-se firme, o seu corpo um escudo entre eles e Sarah. "Último aviso", disse Jack, a sua voz mortalmente calma. "Vão-se embora!" Os homens hesitaram, olhando para o amigo caído, que ainda tentava levantar-se. Após um momento tenso, recuaram, arrastando o companheiro com eles. "Isto não acabou", gritou um deles por cima do ombro enquanto se retiravam. Sarah ficou trêmula atrás de Jax, percebendo que tudo o que ele estava a tentar protegê-la era muito pior do que ela imaginava. Esses homens não apenas a conheciam, mas tinham um histórico com a sua família. E o que quer que tivesse acontecido no passado agora ameaçava o seu presente. O letreiro de neon do Bar Murphys lançava um brilho vermelho sobre o estacionamento vazio, enquanto Sarah se encostava ao carro, ainda a tremer devido ao encontro. Jack estava ao lado, os olhos a vasculhar a escuridão em busca de qualquer sinal de problema. "Quem eram eles?" perguntou Sarah, a voz pouco acima de um sussurro. "Como é que conheciam o meu pai?" Jax passou a mão pela barba grisalha, o conflito estampado no rosto marcado pelo tempo. "Vamos primeiro para um lugar mais seguro." Eles dirigiram-se a uma pequena lanchonete nos arredores da cidade, um daqueles lugares abertos 24 horas, onde o café estava sempre quente e as luzes fluorescentes nunca se apagavam. Sarah envolveu as mãos em torno de uma caneca fumegante, enquanto Jack se acomodava no banco de vinil à sua frente. "O teu pai e eu", começou Jax, com voz baixa e rouca. "Éramos ambos membros dos Hells Angels. Não éramos apenas membros, éramos estrelas em ascensão." Fez uma pausa, estudando a reação de Sarah. "O homem que te agarrou esta noite era Dante Moreno. Costumávamos chamá-lo de Víbora." Os dedos de Sarah apertaram a caneca. "Por que Víbora?" "Porque ele ataca quando menos se espera", disse Jack com severidade. "Ele era o nosso executor naquela época. O teu pai e eu estávamos a planear sair do gangue. Tínhamos visto demais, feito demais. Mas sair não é simples, não com pessoas como Dante por perto." A empregada parou para encher as canecas deles. Jax esperou até que ela estivesse fora de alcance antes de continuar. "O teu pai descobriu algo sobre Dante, algo que poderia tê-lo destruído. Antes que ele pudesse expô-lo, houve um acidente." A voz de Jax falhou na última palavra. Sarah sentiu o sangue gelar. "E?" "Foi o que a polícia chamou. Mas eu sabia a verdade. A tua mãe também sabia. Por isso ela te levou e fugiu. Cortou os laços com todos daquela vida, incluindo eu." Os olhos de Jax refletiam uma profunda tristeza. "Respeitei a escolha dela, mas não consegui ficar completamente afastado. Tenho cuidado de vocês dois à distância desde então." Sarah empurrou o café para o lado, sentindo-se mal. "E agora Dante está de volta. Por que, depois de todo esse tempo?" "Porque ele soube que eu estava perto de provar o que realmente aconteceu naquela noite." Jack disse. "Ele não está apenas atrás de você, Sarah. Ele está a tentar terminar o que começou anos atrás, eliminando todos que sabem a verdade." Lágrimas brotaram nos olhos de Sarah quando anos de perguntas finalmente encontraram suas respostas.
O medo constante de sua mãe, as mudanças à meia-noite de cidade em cidade, quando ela era mais jovem. A maneira como Linda se assustava ao ouvir o som de motocicletas. Tudo fazia sentido agora. A mãe carregou este fardo sozinha todos estes anos. Sussurrou Sarah. Ela deve ter ficado com muito medo. Jax acenou com a cabeça solenemente. Linda fez o que tinha de fazer para te proteger. Ela é mais forte do que a maioria das pessoas que conheço. Sarah enxugou os olhos com um guardanapo de papel. Preciso de falar com ela, Jax. Falar realmente com ela. Sem mais segredos. Chega de esconder. Ela olhou para ele suplicante. Vais ajudar-me? Ajudar-nos a enfrentar isto juntos? Jax estendeu a mão por cima da mesa e apertou a mão dela. É tudo o que sempre quis. Ajudar a proteger a minha família. Mas, Sarah, precisas de entender que revelar tudo isso vai ser perigoso. Eu sei, disse Sarah com firmeza. Mas não podemos continuar fugindo do passado. A mãe não deve mais carregar isso sozinha. Precisamos enfrentar isso, todos nós, juntos. As mãos de Sarah tremiam enquanto ela colocava 3 canecas de café na mesa da cozinha da mãe. O vapor subia de cada caneca, enchendo o ar com um aroma rico que pouco ajudava a acalmar os seus nervos. O sol da manhã entrava pelas cortinas, projetando longas sombras sobre a superfície de madeira desgastada, onde Linda e Jax estavam sentados em um silêncio desconfortável. Acho que é hora de conversarmos, disse Sarah, com a voz mais firme do que se sentia. Chega de segredos, chega de meias-verdades. Os dedos de Linda apertaram a caneca. Ela parecia menor, encurvada na cadeira, os olhos correndo entre a filha e Jax. A aparência dura que mantinha há anos parecia rachar sob o peso do momento. Nunca quis que nada disto te afetasse, sussurrou Linda, com a voz carregada de emoção. Depois da morte do teu pai, pensei que se conseguisse manter-te longe daquele mundo. Jax inclinou-se para a frente, o rosto marcado pelo tempo suavizando-se. Linda, ela merece saber tudo. Não podemos protegê-la mantendo-a na ignorância. Agora sei disso, respondeu Linda, enxugando os olhos. Passei tantos anos a olhar por cima do ombro, a assustar-me com sombras. Sempre que via uma mota, sempre que ouvia falar da gangue nas notícias, entrava em pânico. Sarah estendeu a mão por cima da mesa e segurou a mão da mãe. Mãe, por favor, conta-me o que aconteceu. Linda respirou fundo, trêmula. O teu pai, ele não era apenas o irmão do Jax. Ele estava a tentar sair do gangue, assim como o Jax acabou por fazer. Mas havia pessoas que não queriam que isso acontecesse. Pessoas perigosas. Dante, acrescentou Jax, sombrio. O Viper. Ele viu a saída do teu pai como uma traição. Na noite em que o teu pai morreu, continuou Linda, com a voz pouco acima de um sussurro. Não foi um acidente. E depois disso, eu sabia que tinha de fugir, tinha de me esconder, tinha de manter-te em segurança. Sarah sentiu o peito apertar. Então, todos estes anos, todas as mudanças, as regras rígidas, a preocupação constante, foram porque eu sabia que eles poderiam vir à nossa procura um dia, concluiu Linda. Dante nunca perdoou o que viu como traição. Ele é paciente e calculista. Tenho vivido com esse medo todos os dias desde então. Jax cerrou os dentes. Tis, eu deveria ter feito mais naquela época. Deveria ter garantido que vocês dois estivessem protegidos. Mas eu estava lidando com minha própria dor, minha própria culpa. Você estava lá quando mais importava, disse Sarah suavemente, pensando naquela primeira noite em que ele apareceu para protegê-la. Linda estendeu a mão e tocou o braço de Jax. Talvez o primeiro contato gentil que tinham tido em anos. Eu estava errada em afastar-te completamente. Achei que a distância fosse a resposta. Mas talvez sejamos mais fortes juntos, concluiu Sarah. Podemos enfrentar isso como uma família. A tensão na sala começou a diminuir quando anos de segredos e mal-entendidos finalmente vieram à tona. Os ombros de Linda relaxaram ligeiramente e até a expressão severa habitual de Jax suavizou-se. Por um momento, parecia que a cura seria possível. Então ouviram-se batidas. 3 batidas secas na porta da frente romperam o momento de paz como tiros. Sarah sentiu a mãe enrijecer ao seu lado, enquanto a mão de Jax se movia instintivamente em direção ao casaco. Antes que qualquer um deles pudesse reagir, a porta se abriu. Uma figura alta entrou na sala,
a sua presença imediatamente enchendo o espaço com uma tensão fria. Sarah reconheceu-o do incidente no bar. Dante, o Viper moreno. Os seus olhos perspicazes fixaram-se nela com interesse calculado. Bem, disse ele suavemente, com um tom de voz ameaçador. Não é uma reunião familiar comovente? O homem que entrou pela porta fez o sangue de Sarah gelar. Dante, o Viper moreno, comportava-se com uma graça casual que parecia mais ameaçadora do que qualquer demonstração direta de força. O seu corpo magro ocupava toda a porta e os seus olhos calculistas percorreram a sala, absorvendo cada detalhe antes de se fixarem em Sarah. Bem, não é comovente? A voz de Dante era suave como seda, mas tinha um tom que fez Sarah aproximar-se de Jax. Uma pequena reunião familiar. Linda avançou, posicionando-se entre Sarah e a porta, mas Jax puxou-a gentilmente para trás. Ele conhecia Dante melhor do que qualquer um deles, sabia do perigo que se escondia por baixo daquela aparência polida. Não és bem-vindo aqui, disse Jax, com voz firme e segura. O calor que Sarah conhecia nos seus olhos desaparecera, substituído por uma determinação de aço. Dante sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Ora, Jax, é assim que se recebe um velho amigo? Ele deu mais um passo para dentro da sala, fechando a porta atrás de si com um clique suave que, de alguma forma, parecia mais ameaçador do que se a tivesse batido. Sarah, disse Dante, voltando a sua atenção para ela. Tenho uma proposta de negócio para si, uma que poderia resolver todos os problemas da sua família. Ele pronunciou a última palavra com ênfase especial, deixando claro que os problemas a que se referia eram da sua própria autoria. Ela não está interessada, rosnou Jax, colocando-se entre Sarah e Dante. Seja qual for o jogo que esteja a jogar, deixe-a fora disso. Isto não é um jogo, velho amigo. A fachada agradável de Dante rachou ligeiramente, revelando o aço por baixo. O pai da rapariga deixou alguns assuntos pendentes, dívidas que precisam de ser liquidadas. Estou simplesmente a oferecer-lhe uma oportunidade de corrigir as coisas. Sarah sentiu a mãe a tremer ao seu lado. A menção às dívidas do pai parecia ter afetado Linda particularmente, e Sarah podia ver lágrimas a formarem-se nos seus olhos. A única dívida aqui, disse Jack, dando um passo à frente, é a que você tem com o meu irmão, e nós dois sabemos o que realmente aconteceu naquela noite. A expressão de Dante endureceu. Cuidado, Jax. Algumas histórias são melhores não serem contadas. A sua mão moveu-se ligeiramente, e Sarah avistou algo metálico na sua cintura. A tensão na sala era sufocante. Sarah podia sentir o coração a bater forte no peito enquanto observava esses dois homens perigosos se enfrentarem. Mas havia algo diferente em Jax agora. Uma força tranquila que a fazia sentir-se protegida em vez de com medo. Último aviso, disse Jax suavemente. Vai-te embora. A Sarah não faz parte do nosso mundo e nunca fará. Por um longo momento, Dante ficou completamente imóvel, os olhos fixos nos de Jax. Então, surpreendentemente, ele sorriu novamente, desta vez com diversão genuína. Sempre foste teimoso, Jax. Ele virou-se para a porta, mas parou com a mão na maçaneta. Mas lembra-te disso, todos têm uma escolha a fazer, até mesmo a Sarah. Ele abriu a porta e saiu para a noite, deixando para trás um silêncio pesado. Sarah ainda podia sentir a tensão vibrando pela sala. Podia ver como Jax permanecia rígido, como se esperasse que Dante voltasse a qualquer momento. Linda foi a primeira a ceder, desabando numa cadeira com um soluço. Sarah queria ir até a sua mãe, mas sentiu-se paralisada, presa entre a angústia óbvia da sua mãe e a segurança que sentia perto de Jack. A escolha que Dante mencionara parecia pairar no ar entre elas, uma parede invisível separando-a das duas pessoas que queriam protegê-la. O sol da manhã entrava pelas janelas empoeiradas da oficina de Jax, enquanto Sarah andava de um lado para o outro, batendo nervosamente os dedos nas coxas. Mapas e fotografias antigas estavam espalhados por uma bancada desgastada, amarelados pelo tempo e marcados com vários locais. O antigo armazém, disse Jack, apontando para um ponto no mapa. É onde Dante e a sua equipa ainda se reúnem. Não mudou em 20 anos. A sua voz era firme, mas Sarah notou um ligeiro tremor na sua mão enquanto traçava a rota que iriam seguir. Tem a certeza de que esta é a única maneira? Perguntou Sarah,
estudando a determinação no seu queixo. Ela sabia a resposta antes mesmo de ele falar. Enquanto eles acharem que têm poder sobre nós, nunca vão parar. Jack endireitou-se com os ombros alinhados. Precisamos mostrar a eles que não temos mais medo. Sarah assentiu, lembrando-se do medo nos olhos da mãe na noite anterior. A mãe vai odiar esse plano. Linda não precisa saber, disse Jack suavemente. Às vezes, proteger alguém significa mantê-lo no escuro. Eles passaram a hora seguinte revisando os detalhes. O armazém tinha 2 entradas principais e uma doca de carga nas traseiras. Jack sabia o layout de cor. Ele passou inúmeras noites lá na sua juventude. O plano era simples. Eles chegariam durante a reunião semanal, quando a maioria da gangue estaria presente. Lembre-se do que eu lhe ensinei, disse Jack, demonstrando uma postura defensiva. Mantenha a guarda alta. Fique atenta ao que está ao seu redor. Sarah imitou a sua posição, sentindo a força nos músculos que semanas de treino haviam construído. As aulas de autodefesa a tinham mudado, não apenas fisicamente, mas também mentalmente. Ela sentia-se mais confiante, mais capaz. Não estamos à procura de briga, lembrou Jax. Trata-se de mostrar força através da paz. Dante precisa de entender que o passado acabou. Enquanto juntavam as suas coisas, Sarah percebeu que Jax verificava o telemóvel repetidamente. O seu maxilar cerrava-se cada vez que ele olhava para o ecrã. Há algum problema? Perguntou ela. Só estou a verificar as horas, respondeu ele. Mas Sarah percebeu que ele estava preocupado. Ela tinha aprendido a ler as suas expressões nas últimas semanas. O leve franzir entre as sobrancelhas, o modo como os olhos se estreitavam quando ele estava preocupado. Carregaram a carrinha de Jax com suprimentos, lanternas, um kit de primeiros socorros e outros itens essenciais. O peso do que estavam prestes a fazer pairou sobre eles como um cobertor pesado. Sarah pensou na mãe, provavelmente a trabalhar naquele momento, sem saber dos planos deles. A culpa a assaltou, mas ela a afastou. Enquanto caminhavam em direção à carrinha, uma sombra se moveu na borda da oficina. Antes que Sarah pudesse gritar um aviso, 3 homens surgiram de trás dos carros estacionados. Ela reconheceu um deles da noite em seu apartamento, os capangas de Dante. Jax imediatamente empurrou Sarah para trás dele, mas mais 2 homens apareceram da outra direção. Estavam cercados. Que grande reunião estão a planear, disse um dos homens com desdém, estalando os dedos. O coração de Sarah acelerou ao lembrar-se dos ensinamentos de Jax. Mantenha a calma, avalie a situação, procure aberturas. Ela mudou ligeiramente o peso do corpo, preparando-se. O primeiro soco veio sem aviso. Um golpe rápido direcionado ao rosto de Jax. Ele bloqueou, mas outro agressor avançou pelo lado. Sarah viu o brilho do metal na mão de um dos homens. Sem pensar, Sarah deu um passo à frente, executando o movimento que Jax lhe ensinara inúmeras vezes. O seu cotovelo atingiu o plexo solar do homem armado, fazendo-o cambalear para trás. Ela girou, usando o impulso para derrubar a arma da mão dele. As mãos de Sarah tremiam enquanto ajudava Jax a entrar no carro. O sangue escorria pela camisa dele, onde um dos membros do gangue conseguiu cortá-lo com uma faca. A respiração dele estava ofegante, mas os olhos permaneciam alertas, examinando os arredores em busca de qualquer sinal de perseguição. Precisamos sair daqui, insistiu Sarah com a voz trêmula. O estacionamento estava estranhamente silencioso agora, mas ela não conseguia se livrar da sensação de que o perigo ainda espreitava nas sombras. Precisas de cuidados médicos. Jax fez uma careta, pressionando a mão contra o lado do corpo. Nada de hospitais, ele conseguiu dizer com os dentes cerrados. Eles estarão a vigiá-los. Sarah ligou o carro com as mãos trêmulas. Conheço alguém, uma amiga veterinária que mantém a discrição. Ela vai ajudar. Ela saiu do estacionamento, verificando constantemente o espelho retrovisor. As ruas estavam escuras e vazias, mas cada sombra fazia o seu coração acelerar. Não devias ter te intrometido, disse Jack suavemente, com a voz apertada pela dor. Podias ter sido morto. Tens me protegido todo este tempo, respondeu Sarah, fazendo uma curva acentuada numa rua lateral. Não ia ficar ali parada a ver eles magoarem-te. A viagem foi tensa, cheia de silêncio, quebrado apenas pela respiração controlada de Jax. A mente de Sarah corria com tudo o que tinha acontecido. A emboscada,
a luta, a maneira como ela conseguiu usar os movimentos de autodefesa que Jax lhe ensinara. Parecia surreal, como algo de um filme, em vez de sua vida real. Eles estavam a meio caminho da cidade quando o telefone de Sarah tocou. O nome de sua mãe apareceu na tela. Com dedos trêmulos, ela colocou o viva voz. Sarah. A voz de Linda estava frenética. Onde estás? Estás bem? Mãe, estou bem. Sarah assegurou-lhe, embora a sua voz estivesse trêmula. O Jax está ferido. Estamos a ir para um lugar seguro. Houve uma longa pausa antes de Linda falar novamente. A sua voz estava diferente agora, mais forte, mais determinada. Vem para a antiga cabana do tio Mike. Lembras-te dela? Aquela perto do lago? Encontro-te lá. Jack mexeu-se no banco, fazendo uma careta de dor. Linda, não precisas fazer isso. Preciso sim. Linda o interrompeu. Já estou fugindo disso há tempo demais. Essas pessoas não vão parar, a menos que as enfrentemos junto. Sarah podia ouvir a mudança na voz da mãe. O medo ainda estava lá, mas havia algo mais também. Determinação, força. O som disso trouxe lágrimas aos seus olhos. Chegaremos lá em 20 minutos, disse Sarah, já mudando de direção em direção ao lago. Sarah, a voz de Linda suavizou-se. Há tanta coisa que preciso de te contar sobre o teu pai, sobre o Jax, sobre tudo. Achei que estava a proteger-te, mantendo-te no escuro, mas estava errada. Está na hora de saberes toda a verdade. Mãe, começou Sarah, mas as palavras ficaram presas na garganta. Cheguem aqui em segurança, disse Linda. As duas. A chamada terminou e Sarah olhou para Jax. Apesar da dor, havia um leve sorriso no rosto dele. A tua mãe, disse ele baixinho, sempre foi mais forte do que imagina. Sarah conduziu na escuridão rumo à cabana, onde a mãe esperava com respostas para perguntas que ela carregava a toda a vida. A noite que começara com violência e medo estava prestes a se transformar em outra coisa. Uma oportunidade para a verdade, para a compreensão, para enfrentar o passado juntos. Sarah sentou-se no sofá de couro gasto do pequeno apartamento de Jax, as mãos ainda tremendo ligeiramente. Os acontecimentos das últimas horas passavam repetidamente na sua mente, como um filme ruim que ela não conseguia desligar. O som de punhos batendo na carne, o estalo agudo de vidro se quebrando e, pior de tudo, a imagem de Jax cambaleando para trás, com sangue manchando sua camisa. Ela olhou para as próprias mãos, lembrando-se de como elas se moveram quase que por conta própria, usando os movimentos defensivos que Jax lhe ensinara. O rosto surpreso do membro da gangue quando ela conseguiu derrubá-lo passou rapidamente por seus pensamentos. Mesmo sabendo que não tinha escolha, a violência de tudo aquilo fez seu estômago revirar. Eu nunca deveria ter me envolvido. Ela sussurrou para si mesma, passando os dedos pelos cabelos emaranhados. Talvez a minha mãe estivesse certa o tempo todo. Talvez devêssemos simplesmente fazer as malas e partir. O som de Jax a sair do banheiro fez com que ela olhasse para cima. Ele tinha limpado o corte acima do olho, mas os hematomas estavam a começar a aparecer, pintando o rosto dele em tons de roxo e azul. Sarah sentiu uma nova onda de culpa a invadir. Olha para ti, disse ela com a voz embargada. Isso tudo é por minha causa, porque não consegui ficar longe como a mãe queria. Jax sentou-se na poltrona à sua frente fazendo uma careta de dor. Isso não é verdade, Sarah, e tu sabes disso. Isso iria acontecer, quer tu soubesses ou não. Pelo menos agora estás preparada. Sarah levantou-se e começou a andar pela pequena sala, com os braços cruzados firmemente em volta do corpo. Preparada? Acabei de atacar alguém. Eu nunca... Quer dizer, eu trabalho num café, pelo amor de Deus. Sirvo café com leite e muffins. Não fui feita para este tipo de vida. Fizeste o que tinhas de fazer para proteger a ti própria e a tua família, disse Jack com firmeza. Não há nada de que te envergonhares. Mas e se eles voltarem? Sarah parou de andar de um lado para o outro e olhou pela janela para a rua tranquila lá embaixo. E se da próxima vez for pior? Talvez devesse simplesmente sair da cidade, começar de novo noutro lugar, onde não me possam encontrar. Fugir não resolverá nada, disse Jack, com voz gentil, mas firme. Confia em mim, já tentei isso antes. O passado tem uma maneira de te alcançar, não importa o quão longe você fuja. Sarah virou-se para encará-lo,
com lágrimas prestes a escorrer dos olhos. Então, o que devo fazer? Apenas esperar pelo próximo ataque? Viver com medo? Jax inclinou-se para em frente, apesar da dor óbvia que isso lhe causava. Não, vive a tua vida, mas agora de forma mais inteligente, mais forte e não sozinha. Ele gesticulou para que ela se sentasse novamente, e ela obedeceu, sentindo-se subitamente exausta. O que acontece com a família, continuou ele, é que permanecemos juntos nos momentos bons e maus. O que aconteceu hoje não foi culpa tua. Foi a consequência de escolhas feitas muito antes de tu nasceres. Sarah enxugou os olhos com as costas da mão. Eu só nunca pensei que a minha vida fosse ficar assim. Tudo costumava ser tão simples. Simples nem sempre é melhor, disse Jack suavemente. Às vezes, os caminhos mais difíceis nos levam exatamente onde precisamos estar. Ele estendeu a mão e segurou a dela, os seus dedos calejados envolvendo os dela com uma gentileza surpreendente. O que mais importa é que enfrentemos juntos o que vier a seguir. O passado é o que é, mas o futuro ainda pode ser moldado por nós. Sarah olhou para as mãos entrelaçadas, sentindo a força do aperto dele, o apoio inabalável do seu toque. Ficaram sentados em silêncio, o peso das experiências partilhadas a pairar sobre eles como um cobertor pesado, ambos compreendendo que o seu vínculo tinha sido forjado no fogo e não se quebraria facilmente. Sarah sentou-se na pequena sala de espera do hospital, os dedos traçando distraidamente o padrão do apoio de braço gasto. O relógio na parede marcava o tempo com regularidade, registrando cada momento enquanto Jax recuperava no seu quarto ao fundo do corredor. Os acontecimentos dos últimos dias passavam pela sua mente como um filme que ela não conseguia pausar. Uma enfermeira passou por ela, oferecendo-lhe um pequeno sorriso. Sarah conseguiu retribuir, embora o seu coração estivesse pesado. Os hematomas nos seus nós dos dedos estavam agora a ficar amarelados, uma lembrança de como ela lutara para proteger Jax. Ela nunca pensara que seria capaz de tais coisas, mas ali estava ela. Devias ir para casa e descansar, disse Jack mais tarde naquela tarde, quando ela visitou o seu quarto. Ele parecia melhor hoje, com alguma cor a voltar ao seu rosto. Os médicos disseram que ele se recuperaria totalmente, mas que a ferida da faca levaria tempo para sarar. Sarah abanou a cabeça. Estou bem aqui. Ela puxou a cadeira para mais perto da cama dele. Além disso, alguém precisa garantir que você realmente siga as ordens do médico. Jax riu, depois fez uma careta. És teimosa, tal como o teu pai era. A menção ao pai dela não a magoava como antes. Em vez disso, trouxe-lhe uma sensação calorosa, sabendo que partilhava algo com ele. Conta-me mais sobre ele, disse ela suavemente. Os olhos de Jax ficaram distantes com a memória. Ele era o melhor de nós, sabes? Sempre a tentar fazer a coisa certa, mesmo quando não era fácil. Ele mexeu-se na cama do hospital, ficando mais confortável. Tens a força dele, Sarah. Eu vi isso na outra noite. Sarah olhou para as suas mãos. Eu estava com tanto medo, ela admitiu. Mas quando os vi a atacarem-te, algo simplesmente aconteceu. Todo aquele treino que me deste aconteceu naturalmente. Isso não é apenas treino, disse Jack. É coração. Protegeste a família tal como ele teria feito. Eles sentaram-se num silêncio confortável por um tempo, o sol da tarde projetando longas sombras através da janela do hospital. Sarah sentia-se diferente agora, mais forte, mas também mais consciente da sua própria vulnerabilidade. O mundo parecia mais perigoso e menos assustador agora que ela sabia como enfrentá-lo. Uma batida suave na porta chamou a atenção deles. Linda estava na porta, segurando um buquê de margaridas amarelas. Os seus olhos estavam vermelhos e ela segurava a bolsa com força com a mão livre. Mãe. Sarah endireitou-se na cadeira. Linda entrou na sala hesitante. Trouxe isto, disse ela, colocando as flores no parapeito da janela. As suas mãos tremiam ligeiramente. Eu tenho pensado muito. Sarah observou a sua mãe respirar fundo, reunindo coragem. A luz da tarde refletia nos fios grisalhos do seu cabelo, fazendo-a parecer mais velha e mais vulnerável do que Sarah alguma vez a tinha visto. Eu estava errada, disse Linda, com a voz embargada pela emoção. Todos estes anos a manter-te longe do Jax, tentando fingir que o passado não existia. Ela olhou para o Jax, depois voltou a olhar para a Sarah.
Eu pensava que estava a proteger-te, mas estava com medo. E esse medo impediu-nos de ter a família que poderíamos ter tido. Lágrimas brotaram nos olhos da Sara. Ela estendeu a mão para a mão da mãe, apertando-a gentilmente. Linda continuou. Ao ver vocês dois agora, como se protegiam um ao outro. Eu entendo que família não é se esconder das coisas difíceis. É enfrentá-las juntos. Jax limpou a garganta, com a emoção evidente na voz. Todos nós fizemos o que achávamos certo na época, Linda. Linda assentiu, enxugando uma lágrima. Talvez seja a hora de pararmos de viver com medo do passado e começarmos a construir algo novo juntos. O sol da manhã entrava pelas janelas do café, enquanto Sara limpava o balcão, cantarolando baixinho para si mesma. O ritmo familiar das máquinas de café e a conversa suave dos clientes pareciam diferentes agora, de alguma forma mais pacíficos. Ela olhou para cima e viu a mãe a entrar, pontual para o seu novo ritual diário. Linda sentou-se no seu lugar habitual no balcão, com os óculos de leitura no nariz. Bom dia, querida. Dia agitado? Não muito. Sara serviu o café favorito da mãe numa caneca de cerâmica. Apenas a correria normal da manhã. Ela acrescentou um pouco de natas, do jeito que Linda gostava. Esses encontros matinais se tornaram a maneira delas se reconstruírem. No início, elas ficavam sentadas num silêncio constrangedor, sem saber como preencher a lacuna que anos de segredos haviam criado. Mas, dia após dia, as barreiras entre elas foram se desintegrando. Encontrei algumas fotos antigas ontem, disse Linda, tirando um envelope da bolsa. Pensei, bem, talvez queiras vê-las. Sara secou as mãos no avental e inclinou-se sobre o balcão. As fotografias estavam gastas nas bordas, cheias de rostos que ela nunca tinha visto antes. Numa delas, a mãe parecia jovem e despreocupada, sentada numa motocicleta com o pai de Sara. Jack estava ao lado deles, com o braço em volta dos ombros do irmão, os três a rir de algo há muito esquecido. Vocês parecem tão felizes, disse Sara suavemente, traçando a borda da foto. Os olhos de Linda ficaram embaçados. Nós éramos, apesar de tudo, éramos felizes. Ela tomou um gole de café. Passei tanto tempo tentando esquecer aqueles dias. Quase esqueci as partes boas também. A colega de trabalho de Sara assumiu o balcão, dando-lhe a oportunidade de sentar-se com a mãe. Elas viram as fotos juntas. Linda compartilhou histórias sobre cada uma delas. Histórias sobre o pai de Sara, sobre Jax, sobre a vida que todos tinham partilhado antes de tudo mudar. Agora eu entendo, disse Sara, segurando uma foto dos pais no dia do casamento. Por que você queria me proteger? Mas mãe, impedir-me de saber quem eu sou, quem é a minha família, isso não era proteção. Linda estendeu a mão sobre a mesa, apertando a mão de Sara. Agora eu sei disso. Ver-te com o Jax, ver como ele cuida de ti, lembrou-me o teu pai. Eles sempre tiveram esse instinto protetor. O sino acima da porta do café tocou e elas olharam para cima e viram o Jax a entrar. Ele movia-se com cuidado, ainda favorecendo o lado esquerdo. Mas fora isso, parecia muito melhor. Os clientes habituais tinham se acostumado à sua presença nas últimas semanas e já não se assustavam ao ver o homem de aparência rude com uma jaqueta de couro. Senhoras, ele acenou com a cabeça, sentando-se ao lado de Linda. Sara serviu-lhes um café preto sem perguntar. Estive a pensar, disse Jack após um momento, a voz áspera de emoção. Agora que as coisas se acalmaram, talvez seja a hora de eu seguir em frente. Dar a vocês duas espaço para se recuperarem adequadamente, e... Não, brevemente, o coração de Sara apertou. O quê? Não, você não pode ir embora. Sara está certa, disse Linda, surpreendendo os dois. Tu és da família, Jax. Já perdemos tempo demais. Não preciso mais de um protetor, acrescentou Sara, olhando nos olhos dele. Mas preciso do meu tio, da minha família. Jack olhou para a sua chávena de café, com os ombros tensos. Sara podia ver que ele estava a lutar com a decisão, anos de culpa e responsabilidade pesando sobre ele. Por favor, fica, disse Sara suavemente. Somos melhores juntos, todos nós. Sara sentou-se à mesa da cozinha, observando a luz do sol entrar pela janela e dançar sobre as flores frescas que Linda trouxera naquela manhã. O momento tranquilo parecia surreal depois de tudo o que tinham passado. Ela ouviu passos familiares se aproximando e olhou para cima para ver Jax entrando,
sua jaqueta de couro habitual substituída por uma camisa casual de botões. Olá, miúda, disse ele, puxando uma cadeira. A alcunha fez-lhe sorrir. Tinha começado por ser algo estranho, mas tinha se tornado um termo carinhoso que parecia adequado. A tua mãe ligou. Ela vai buscar as compras para o jantar desta noite. Sarah acenou com a cabeça, envolvendo as mãos à volta da caneca de café. É estranho, não é? Como tudo parece normal agora. O rosto marcado de Jack suavizou-se. Normal é bom. Já tivemos emoção suficiente para toda a vida. Então, vais mesmo ficar? Perguntou Sarah, tentando esconder o tom esperançoso da sua voz. Aqui na cidade. Quer dizer, já encontrei um lugar, respondeu Jax com um toque de orgulho na voz. Aquela garagem velha na Mason Street. O dono está a reformar-se. Achei que era hora de colocar as minhas habilidades mecânicas em uso honesto. Os olhos de Sarah brilharam. Aquela com as portas vermelhas? É perfeita para ti. A tua mãe ajudou-me a negociar o acordo, admitiu Jax, coçando a barba com ar modesto. A tua mãe tem um grande sentido comercial. A porta da frente abriu-se e Linda entrou carregando sacos de papel cheios de mantimentos. O seu rosto estava relaxado, um contraste gritante com a preocupação constante que o marcava apenas algumas semanas atrás. Espero que ambos tenham fome. Vou fazer o famoso assado do pai. Sarah observou Jax levantar-se imediatamente para ajudar com as sacolas. Agora havia uma facilidade entre eles, as décadas de tensão dissolvidas pela verdade compartilhada e pelo perdão. Linda não recuou quando Jax passou por ela para guardar os enlatados. Um pequeno gesto que dizia muito sobre o quanto eles haviam avançado. Estava a contar a Sarah sobre a garagem, disse Jack, organizando os legumes na bancada. Linda sorriu, tirando uma tábua de cortar. É um bom investimento. Esta cidade precisa de um mecânico honesto. E tu? Perguntou Jax a Sarah. Ainda estás a pensar nas aulas de arte na faculdade comunitária? Sarah acenou com a cabeça, sentindo um calor espalhar-se pelo peito com o interesse dele. Fui buscar os formulários de inscrição ontem. As aulas começam no mês que vem. Seu pai ficaria orgulhoso, disse Linda suavemente, interrompendo os preparativos. Ele sempre dizia que você tinha alma de artista. Em vez da dor habitual que acompanhava as menções ao pai, Sarah sentiu uma aceitação gentil. Ela olhou para Jax, vendo ecos do pai nas feições dele, e sentiu-se grata por esse presente inesperado. Um tio que se tornara a figura paterna protetora que ela sentira falta enquanto crescia. Devíamos comemorar, sugeriu Jack, tirando pratos do armário com a familiaridade de alguém que pertencia àquele lugar. Não apenas a garagem ou as aulas, mas isto, todos nós juntos. Linda enxugou as mãos num pano de prato e virou-se para os dois. Acho que é exatamente disso que precisamos. Um novo começo. Sem mais segredos, acrescentou Sarah, levantando-se para se juntar a eles na cozinha. Sem mais fugir do passado. Chega de fugir, concordou Jax com voz firme, mas gentil. Apenas família. A cozinha encheu-se com o aroma rico da comida de Linda enquanto trabalhavam juntos, movendo-se uns ao redor dos outros com cada vez mais conforto. Sarah observou a mãe ensinar a Jax a velha receita da família. Viu como ele ouvia atentamente cada instrução e sentiu as últimas peças da família fragmentada finalmente se encaixarem. O sol estava a se pôr quando se reuniram à volta da mesa, a luz dourada fazendo tudo parecer acolhedor e seguro. Linda serviu a carne assada enquanto Jack servia as bebidas e Sarah colocava o pão fresco ainda quente do forno. Sarah sentou-se no seu banco favorito no parque, observando a luz do sol da manhã dançar através das folhas. A brisa suave trazia o aroma do café fresco da sua chávena, e pela primeira vez em semanas, ela sentiu-se verdadeiramente em paz. Os seus pensamentos vagaram para Jax e tudo o que tinha acontecido desde aquela primeira noite em que ele apareceu na sua rua escura. Ela tomou um gole do seu café, lembrando-se de como ficara apavorada quando ele se aproximou dela pela primeira vez. Agora, essa lembrança trazia um pequeno sorriso ao seu rosto. O que começara como medo se transformara em algo bonito, um vínculo que ia além da ligação familiar. Ele não estava apenas a tentar proteger-me naquela noite. Ela sussurrou para si mesma. Ele estava a devolver-me a minha família. Olhando para as suas mãos, ela percebeu que os pequenos arranhões do seu treino de autodefesa estavam quase curados. Jax tinha lhe ensinado mais do que apenas como se defender. Ele tinha lhe mostrado como era a verdadeira força.
Não apenas força física, mas o tipo de força que vem de enfrentar os seus medos de frente. Sarah pegou no telemóvel e percorreu as fotos recentes. Havia uma dela, Jax e a sua mãe no jantar da semana passada. A felicidade nos rostos deles era real, espontânea. Ela lembrou-se de como Jax os fez rir com histórias sobre as aventuras da infância do pai dela. Nunca pensei que me sentiria tão completa, disse ela baixinho, guardando o telemóvel. Os corredores matinais passavam e Sarah observava-os com uma nova consciência. Jax ensinou-a a ser observadora, a confiar nos seus instintos. Mas, mais do que isso, ele ajudou-a a encontrar confiança em si mesma. Ela não era mais a mesma jovem assustada que precisava de proteção constante. Levantou-se, alongando-se sob a luz quente do sol. Caminhando em direção à praia, avistou a figura familiar de Jax esperando perto da costa. Ele estava usando a sua jaqueta de couro habitual, apesar do tempo quente. E Sarah sorriu ao perceber que algumas coisas nunca mudavam. Tio Jax, ela chamou, acelerando o passo. Ele se virou, o rosto marcado pelo tempo, abrindo um sorriso caloroso. Bom dia, miúda. Sarah chegou até ele e deu-lhe um abraço rápido. Tenho pensado em tudo o que aconteceu, disse ela, acompanhando-o enquanto começavam a caminhar pela praia. Sim, a voz de Jax era gentil, encorajadora. Sabe, quando a mãe me contou pela primeira vez sobre o passado da nossa família, fiquei muito zangado. Senti-me traído. Sarah chutou uma pequena concha no seu caminho. Mas agora entendo por que ela fez o que fez e entendo por que voltaste para as nossas vidas. Jax acenou com a cabeça, com os olhos fixos no horizonte. Às vezes, proteger alguém significa deixá-lo enfrentar os seus medos, não escondê-los. É exatamente isso, disse Sarah, parando para encará-lo. Não me protegeste apenas do perigo físico. Ajudaste-me a ficar mais forte em todos os sentidos. Mostraste-me como enfrentar o meu passado em vez de fugir dele. As ondas batiam suavemente na costa enquanto eles continuavam a caminhar. O sol da manhã aquecia os seus rostos e uma sensação de paz tomou conta de ambos. Sarah sentiu o peso da história que partilhavam. Mas agora não parecia um fardo. Em vez disso, parecia a base de algo mais forte, uma família verdadeira construída sobre confiança e compreensão. Caminharam num silêncio confortável, as suas pegadas marcando o caminho na areia molhada. A manhã tranquila estendia-se diante deles, cheia de promessas e possibilidades. Sarah olhou para o tio, grata por sua presença constante em sua vida. Ela não precisava de palavras para expressar sua gratidão. Ela estava presente nos momentos tranquilos que compartilhavam, na força que ela havia encontrado dentro de si mesma e na paz que finalmente haviam alcançado juntos. O sol da manhã projetava longas sombras pelo cemitério, enquanto Sarah estava diante da lápide do pai. Flores frescas estavam depositadas na base, suas cores vivas contrastando fortemente com a pedra cinza desgastada. Linda e Jack estavam de cada lado dela, uma brisa suave soprando através das árvores acima deles. Sarah traçou os dedos sobre as letras gravadas do nome do pai. Todos esses anos, ela visitara esse local com a mãe, mas hoje parecia diferente. Ter Jack ali mudava tudo. O peso da história que compartilhavam, a profundidade da sua conexão e a verdade dos laços familiares se instalavam ao redor deles como um abraço caloroso. Ele teria orgulho de ti, disse Jack suavemente, com a voz embargada pela emoção. Da maneira como lidaste com tudo. És tão forte quanto ele era. Linda estendeu a mão para Sarah, apertando-a gentilmente. Escondi tanta coisa de ti pensando que estava a proteger-te, disse ela com a voz trêmula. Mas o teu pai sempre acreditou em enfrentar as coisas de frente, assim como tu. Sarah olhou para a pequena fotografia entre as flores. O seu pai, em sua juventude, sorrindo amplamente com o braço em volta de Linda. Ela já tinha visto essa foto centenas de vezes, mas agora notou Jack ao fundo, observando-os mesmo naquela época. Eu costumava me sentir tão sozinha aqui, admitiu Sarah, sua voz pouco acima de um sussurro, como se houvesse uma grande parte do meu pai que eu nunca conheceria. Ela virou-se para olhar para Jax, vendo nos seus olhos a mesma força em que ela passará a confiar. Mas você me ajudou a entendê-lo melhor do que qualquer história que a minha mãe poderia ter me contado. Linda enxugou uma lágrima. O seu pai sempre dizia que família era mais do que laços sanguíneos.
Era quem estava ao seu lado quando os tempos ficavam difíceis. Ela olhou para Jax, anos de gratidão não expressa passando entre eles. Ele estava certo. A luz da manhã ficou mais forte, aquecendo os ombros deles enquanto estavam juntos. Sarah pensou em todas as vezes que se sentiu incompleta, procurando respostas sobre o seu passado. Agora, entre a mãe e o tio, ela entendeu que as respostas estavam a protegê-la o tempo todo. Todos esses anos, disse Sarah, olhando para essa lápide. Achei que saber sobre a vida do meu pai no clube de alguma forma me faria sentir mais próxima dele. Ela fez uma pausa, sentindo a força da presença de Jax ao seu lado. Mas não se tratava do passado. Tratava-se de compreender o amor que sobreviveu a ele. Linda aproximou-se da filha, envolvendo-a com um braço pela cintura. O maior presente do teu pai não foram as histórias ou as memórias. Foi a família que ele deixou para cuidar de ti. Jax colocou a mão no ombro de Sarah, com um toque firme e reconfortante. Os três ficaram ali, unidos pela perda, mas fortalecidos pelo amor, enquanto o sol da manhã pintava o cemitério com tons dourados. Sarah olhou para o tio. Dos claramente como eram. Não eram pessoas perfeitas, mas uma família que tinha sacrificado tudo para mantê-la segura. A verdade do passado deles já não parecia um fardo a carregar, mas uma prova do amor deles. Respirando fundo, Sarah afastou-se do túmulo e abriu os braços para abraçar os dois. Naquele momento, cercada pelas duas pessoas que moveram céus e terras para protegê-la, ela sentiu-se completa. Quaisquer que fossem os desafios que tivesse pela frente, ela os enfrentaria com a sua família ao seu lado. A luz da manhã entrava pelas janelas da cozinha de Sarah, projetando manchas quentes sobre a mesa de madeira, onde 3 pratos de rabanada e café fresco aguardavam. O aroma doce de xarope de ácer e canela enchia o ar. Sarah estava em pé ao balcão, adicionando bagas frescas a cada prato, enquanto Linda arrumava os talheres com precisão cuidadosa. Jax entrou pela porta da frente carregando um saco de papel cheio de bagels frescos da padaria local. A sua presença, outrora inquietante, agora trazia uma sensação de plenitude à sua rotina matinal. Achei que poderíamos precisar de mais, disse ele com um sorriso gentil, colocando o saco no chão. Alguns hábitos são difíceis de perder. É sempre melhor ter mais do que o suficiente. Os ombros de Linda, normalmente tensos de preocupação, permaneceram relaxados enquanto ela ajudava a desembalar os bagels. Tal como o teu irmão, disse ela suavemente, trocando um olhar cúmplice com Jack. Ele também trazia sempre comida extra. Sarah observou-os a interagir, maravilhada com o quão natural isso parecia agora. O medo e os segredos que os mantiveram separados por tanto tempo se dissolveram, substituídos por uma familiaridade fácil que parecia nova e, de alguma forma, antiga, como recuperar algo há muito perdido, em vez de criar algo novo. O café está pronto, anunciou Sarah, levando a cafeteira para a mesa. Ela não pôde deixar de sorrir ao ver como aquele momento era comum e, ao mesmo tempo, extraordinário. Apenas alguns meses atrás, ela não teria acreditado que essa cena fosse possível. A sua mãe a conversar descontraídamente com Jax, todos a partilharem o pequeno almoço sem qualquer sinal da tensão que definia as suas relações há tanto tempo. Sentaram-se à mesa, passando pratos e servindo café. A luz do sol refletia-se no vapor que subia das chávenas, criando delicados redemoinhos no ar da manhã. Através da janela aberta, os pássaros chilreavam na árvore de bordo lá fora, e uma brisa suave trazia o perfume das flores desabrochadas do pequeno jardim de Sarah. Estão perfeitos, disse Linda, dando uma dentada na torrada francesa. Os seus olhos encontraram os de Sarah com orgulho e amor. Sempre tiveste o dom de fazer as pessoas sentirem-se em casa. Jax concordou com a cabeça, as suas feições marcadas pelo tempo suavizando-se. Isso é algo especial neste lugar, disse ele, gesticulando em torno do pequeno apartamento. Não é apenas uma casa, tornou-se um verdadeiro lar para todos nós. Sarah sentiu um calor se espalhar pelo peito com as palavras dele. Ela pensou em como aquele apartamento havia se transformado de sua primeira experiência de independência em algo mais, um local de encontro para sua família em recuperação. As paredes que antes pareciam guardar segredos, agora continham apenas calor e aceitação. Linda estendeu a mão sobre a mesa e apertou a mão de Sarah.
Nunca pensei que chegaríamos aqui, ela admitiu. Por muito tempo, tive medo de que enfrentar o passado destruísse tudo. Mas tu mostraste a nós duas que a verdade, mesmo quando é difícil, pode unir as pessoas. Nós fizemos isso juntos, respondeu Sarah, olhando para a mãe e para Jax. Ela viu nos rostos deles tudo o que haviam superado. O medo, os segredos, a dor da separação. Mas mais do que isso, ela viu o futuro que haviam construído, um futuro de compreensão, perdão e amor incondicional. A luz da manhã ficava mais forte, enchendo a cozinha com um calor dourado. A conversa tranquila fluía naturalmente, pontuada por silêncios confortáveis e sorrisos compartilhados. Nesses momentos simples, Sarah percebeu que estavam a escrever um novo capítulo da história da família. Um capítulo em que as sombras do passado não tinham mais poder sobre a felicidade presente. Espero que gostem desta história. Partilhem qual é a vossa parte favorita da história e de onde estão a assistir. Tenham um ótimo dia.